Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre reforma íntima, evolução moral, o que a gente está fazendo aqui na Terra. Nós não estamos aqui só a passeio, a gente não é fruto do acaso. Tem um propósito da gente estar aqui. Qual que é esse propósito? Evoluir, melhorar, se aperfeiçoar. Um dia todos nós seremos espíritos puros e perfeitos, mas por enquanto, ainda como crianças espirituais, adolescentes no máximo, onde a gente ainda tem tanta sombra, tem muito o que ser feito. E Jesus já falava, amai-vos e instruí-vos. Então é para a gente amar uns aos outros, praticar a caridade, mas também estudar. E com esse propósito de vir aqui e estudar diariamente, eu me comprometi a gravar um vídeo todos os dias para vocês, para que eu me comprometa realmente a estudar todos os dias, e tem me feito muito bem. Eu espero que faça muito bem para vocês também. E sempre tem algo que a gente possa melhorar em nós, né? Então, hoje eu vou ler para nós um texto do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje é a 148, Ceifeiros. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Em Mateus, capítulo 9, versículo 37. Muito trabalho a ser feito, mas pouca gente quer pagar o preço, né? O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim a seara de consolações que o Evangelho envolve a si mesmo. Por exemplo, na vida de um Jesus, de um Buda, acontecem muitas mudanças, o despertar é muito grande, mas é no dia a dia que a gente tem que aplicar o Evangelho na nossa vida, né? Naquela hora permanecia em torno do mestre a turba de corações desalentados e errantes que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita Mestre Celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. É só a gente olhar hoje, quantas pessoas não estão esperando a vinda de Jesus. Para que a gente quer a vinda de Jesus novamente aqui? Será que a gente iria se tornar melhores só porque ele está aqui? Ou será que a gente iria crucificá-lo novamente por não compreendê-lo? Porque certamente, se Jesus voltasse à Terra, ele iria se chocar com muita coisa que está acontecendo, inclusive muita coisa que é feita em nome dele. Será que a gente iria se transformar só porque ele está aqui? A gente quer que ele faça o trabalho, nosso trabalho por nós? A gente quer que ele seja que ele se sacrifique novamente para que a gente possa ter a libertação? O trabalho ele já deixou o Evangelho para nós. O Evangelho é para a gente aplicar na nossa vida, não que seja fácil. Mas a gente não quer fazer o nosso esforço, a gente quer que outros façam para nós. A gente está muito mais procurando autoajuda do que espiritualidade. A espiritualidade é o conhecimento colocado em prática. Então, vamos estudar o Evangelho? Vamos aplicar na prática? Vamos. Qual era a lei segundo Jesus? Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Então, a gente aprender a amar a Deus. Amar a Deus significa respeitar todas as formas de vida, tratar com todas as criaturas como se fossem nós mesmos. Amar o próximo e amar nós mesmos, praticar a caridade para os outros e para nós, saber perdoar aos outros e a nós. A gente ainda tem muito que aprender, né? Tem muito que fazer nesse caminho. O trabalho é grande, o trabalho é árduo, e a maior parte das pessoas quer que os outros façam por eles. Não, eu não sou feliz porque meu marido não faz isso por mim, ou meu marido me trata assim. Não, eu não sou feliz porque meu chefe é desse jeito. Não, a gente tem que ser feliz apesar das coisas que nos acontecem, a responsabilidade é nossa.
de procurar ser feliz. Isso é aplicar o Evangelho na prática, é procurar ser melhores para que a gente possa transformar as pessoas ao nosso redor. Não ficar esperando que os outros sejam aquilo que a gente gostaria, para que a gente poder ser feliz, para que a gente possa se iluminar. Não, eu no trânsito, eu sou desse jeito porque as pessoas são muito ignorantes no trânsito. É aí que reside aplicar o Evangelho na prática, é aprender a exercitar a paciência nos momentos desafiadores. É isso que Jesus fez quando ele foi crucificado. É isso que ele nos ensinou, mas a gente quer sempre que os outros façam. Poucos são aqueles que se autorresponsabilizam pela própria felicidade, pelos próprios atos. Sempre assim, eu faço isso porque fulano fez aquilo. A gente é muito reativo ainda. Está na hora da gente começar a ser proativo. Ser mais humildes, não ser tão vítima do orgulho que nos cega, da vaidade que nos faz achar que somos melhores que os outros, ou do egoísmo que faz com que a gente pense que nós temos um direito melhor do que o dos outros. E a gente começar a se doar para as outras pessoas, começar a entender que na natureza e na espécie humana, em todos os lugares, todos somos interdependentes, e que se a gente parar para aprender com a natureza, na natureza a cooperação sempre é premiada. Existem sim casos de competição na natureza, quando é para alimentação, quando é para disputa de território e quando é para abrigo. Tirando isso, a natureza, todas as relações na natureza são de cooperação. Então, que a gente aprenda, a natureza é a obra de Deus, é a Bíblia de Deus, que a gente aprenda com a natureza a ser melhores uns com os outros. Olha as formigas, olha as abelhas. Então, que a gente não pare de delegar para os outros e a gente comece a ser nós os agentes transformadores da mudança. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. Esse quadro persistirá na Terra até que os bons consumidores aprendam também a ser bons ceifeiros. A gente é excelente consumidor, está na hora da gente começar a plantar, né? A qualidade do plantio reside, o sucesso do plantio, da colheita reside na qualidade da semente. A gente fala de Jesus, vamos pegar um outro São Francisco de Assis, ele enfrentou meio mundo para estar colocando ali as verdades de Jesus. Não foi compreendido e não foi aceito pelos seus pares na época. Aí a gente fica querendo que venham seres aqui para fazer o nosso trabalho por nós, mas será que a gente não tem capacidade? A gente tem uns aos outros, por que a gente precisa que outros venham aqui e se sacrifiquem por nós? Será que a gente não consegue fazer isso com os recursos que a gente já tem? Olha, hoje a gente tem internet, a gente consegue se comunicar, as pessoas que têm afinidade conseguem estar instantaneamente ao mesmo tempo, mesmo que morem cada um em um lado do mundo. Então, a gente tem uns aos outros, a gente tem que começar a querer fazer o trabalho, a gente tem que começar a preparar no nosso coração, arrancar as ervas daninhas, arrancar aquilo que não faz mais parte da gente, que não precisa continuar com a gente, para que a gente possa plantar uma boa semente, para que tenha uma boa colheita. É aquela parábola, né, da semente. O evangelho é igual uma semente, vai cair numa terra árida, vai cair no meio de pedras, vai cair num ambiente que não vai prosperar, mas vai ter algumas sementes que irão cair numa terra fértil, boa, que vai receber irrigação. E uma semente consegue dispersar milhares de sementes. A gente não tem que perguntar quantas sementes tem numa laranja, mas quantas laranjas tem numa semente. Então, que a gente seja uma semente de qualidade, que a gente semeie o evangelho no nosso coração, que a gente se torne ceifeiros de Jesus, ceifeiros do evangelho, para que a nossa atitude, o nosso exemplo, inspire as outras pessoas. Então é isso, espero que vocês gostem. Isso daqui eu venho como aprendiz, deixar bem claro que eu coloco a minha opinião pessoal, sujeito a erros e enganos. Eu venho aqui com esse compromisso de estudar. Se vocês interpretaram outra coisa, entenderam outra coisa, não concordam com a minha explicação, deixa aí nos comentários, está tudo certo aqui, a gente aprende. A diversidade, ela faz parte, com a diversidade que a gente multiplica as nossas possibilidades. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, vamos criar uma imensa corrente do bem. Vamos passar para frente coisa edificante, porque coisa ruim já está cheio. Então é isso. Um beijo, amo vocês.